E aí, tudo beleza? David Art aqui. Você está assistindo um corte de um episódio do meu podcast Pitacos do Tiff. Se você quer conferir os episódios completos, esse ou outros, tem no YouTube, tem no Spotify, na Deezer, nas outras plataformas. Basta você procurar por Pitacos do Tiff, podcast de design. Esse podcast acontece com o apoio, com o oferecimento da HostGator, que é uma empresa de hospedagem de sites. Ou seja, você que precisa ter o seu site portfólio, você que tem que ter o site do seu negócio no ar, você que trabalha com criação de sites e está procurando uma hospedagem para colocar o site do seu cliente no ar, acesse o meu link hostgator.com.br/tiff, porque assim você me ajuda e tem acesso a uma hospedagem com uma boa performance, um ótimo custo-benefício e uma ótima nota no Reclame Aqui. Ah, e na hora do checkout, insere o cupom TIFF. Assim, você tem um desconto ainda maior. Acesse o meu link, depois coloca o cupom TIFF e vem para a HostGator. Seja para ter o seu domínio, seja para ter sua hospedagem, traz o seu site aqui para a HostGator. Forma-se o sênior de 2 anos. Mas essa pessoa sênior de 2 anos, ela não desenvolveu uma série de coisas. Paciência, resiliência, conhecimento de negócio, experiência de mercado, couro duro. Que é o que a gente fala, quantas horas em produção, enfrentando problema, você já passou? E na área de arquitetura, as pessoas precisam, quando você vai para arquitetura de forma geral, você precisa ter conhecimento de mercado, você precisa ter vivência. As pessoas não têm essa paciência. Quando você vai para a liderança, muitas vezes são pessoas que elas não têm o conhecimento técnico, mas elas têm o pensamento sistêmico. Então, elas conseguem gerenciar o trabalho, elas conseguem lidar com inconsistência, elas conseguem pegar uma coisa que não está definida e ir atrás das pessoas que vão ajudar ela a fazer essa definição. E a pessoa jovem, de sênior de 2 anos, ela quer a definição pronta. Porque ela não tem paciência, ela quer codar, ela quer fazer a coisa rápida, ela quer ser a pessoa que entrega. É um perfil que é necessário no mercado. A gente precisa do entregador, mas a gente também precisa da pessoa que vai ser a organizadora disso. Porque se você deixa um cavalo muito veloz no pasto correndo, ele não tem uma direção. Não que jovens sejam cavalos, não é isso. Não, jovem é cavalo mesmo. Adolescente tá é tudo cavalo. Mas você precisa de alguém ali para fazer o trabalho que você não quer. Eu acho que é muito essa dinâmica. Você vai fazer o trabalho de alguém que não quer fazer aquele trabalho. E isso tem um valor. Quantas pessoas a gente paga para fazer coisas que a gente não quer fazer? Isso é uma coisa que agrega valor. Agora, a gente tem inteligência artificial que fazem coisas que as pessoas não querem fazer ou que elas não são boas de fazer. E dá muita impressão de que a gente já perdeu o emprego. Sim. Que a gente não vai ter mais onde trabalhar. Mas aí a gente entra na questão de que a gente precisa ter uma mudança de pensamento. A gente precisa ser a pessoa que desenvolve a coisa, a informação. Ah, mas eu trabalho com área de humanas. Eu não tenho condição de desenvolver uma IA. Você não tem condição de desenvolver uma IA, mas você tem condição de julgar se o trabalho dela está correto ou não. E a gente precisa pensar que são ferramentas. O fator humano, ele não consegue sair de jogo em vários cenários. Só que tem cenários que são atividades que, inclusive, é bom a gente automatizar. Porque uma pessoa vai incorrer em erro. Já pensou? Se a gente tivesse um banco, todo mundo gosta de receber o salário certo. E se a gente colocasse uma pessoa ali? E a pessoa estivesse cansada? E se ela preenchesse um 0 errado? Para mais ou para menos? Então, tem coisas que a gente precisa ter a consciência de que é melhor automatizar. Ah, mas eu vou perder meu emprego. Tem muito aquela questão de você precisar se atualizar. A gente não tá na época da firma. Que você vai com a tua pasta, é contratado e você fica 40 anos trabalhando naquela empresa fazendo a mesma coisa. O mercado não é mais assim. E a gente precisa entender. Ah, mas é ruim. Não tem escolha. Não tem escolha. Não é uma coisa que a gente pode escolher. Veio e pronto. É isso. É isso. Sim. Então, estude. É o jeito. É o jeito, se atualize. Muito bom, viu? Eu ia perguntar de IA, você já respondeu. Já respondeu. E eu queria saber... Ó, a Jéssica me passou um doc aqui, com o perfil dela. Tudo certinho aqui. Bem... É outra coisa, né? A arquiteta, ela já documenta tudo. Entendeu? Já documentou tudo pra mim. Aí teve uma coisa aqui que me chamou a atenção. Algumas coisas, né? Primeiro que você falou que você é ambidestra. Sim.
né? Então, pô, já... Se fosse jogar futebol, ia ser perfeita, né? Mas você colocou aqui que você é autista também. Sim. Como que você descobriu isso aí? Foi recente? Foi. Foi? Eu descobri na época da pandemia, porque eu tive um rapaz que eu fiquei, como eu sempre digo, sempre o network. Fiz o network. Fiz o network. Ô, Jéssica, você me quer. Fiz o network ali. Foi. E ele contou pra mim que ele tinha, né? Eu falei, qual que é a informação que eu tinha de autismo, né? O autismo avançado que o meu tio tinha, o irmão da minha mãe. Que é o autismo que a pessoa tem algumas dificuldades de realizar algumas atividades, ela precisa de suporte. Sim. Você vê na aparência física dela que ela é diferente. Então, a ideia que eu tinha de autismo era essa. Onde eu cresci, a PAI, que cuida de crianças que têm, enfim, diversidade neurológica, né? Então, para mim, era aquela ideia. É mais ou menos que nem o filho do Marcos Mion, isso. Ele é um autista, eu acho que é grau 3, que é um grau mais avançado, que você precisa de suporte. Era aquela ideia que eu tinha. Ele falou, eu tenho, mas eu falei, mas... Primeiro pensamento preconceituoso que a gente tem por falta de informação. Você não parece. Isso. E aí ele explicou, não, eu tenho um grau de autismo. Eu falei, grau? Como assim grau? Tem grau. Que chama Asperger. E aí eu fui olhar o que era. O autismo, como eu disse, ele tem graus. Não é ou tem ou não tem. É um grau. Você pode ter pouco, você pode ter médio, você pode ter muito. E a divisão do autismo, vamos dizer assim, quando você está dentro do grau, é como se fosse um gráfico de teia de aranha. Pode ser um pouco disso, muito disso, pouco disso, muito complexo, disso. então, né? Muito complexo. E isso é uma dificuldade para você conseguir fazer diagnóstico. Porque, assim, 1994 foi o ano em que o Asperger, que é um pediatra, descobriu que tinha esse grau de autismo que era mais leve do que o grau 1. Não era o grau 1, mas estava ali um pouco do comportamento. Ainda tinha ali algum problema de socialização.